Boa noite. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos. Uma ótima noite de terça-feira para você, para todos os seus familiares, seus amigos, para todas as suas relações, para tudo aquilo que é importante na sua vida, que você possa abençoar nesses minutos que aqui estaremos juntos para celebrar a vida, para termos alguns instantes numa semana tão corrida, numa semana tão desafiante como tem sido cada uma em nossas vidas. Especialmente nesta noite, venho muito envolvido por um sentimento de gratidão, por um sentimento de alegria, venho também por um sentimento de satisfação, porque afinal de contas, essa lição dessa noite coincidiu com uma data extremamente importante e que nós às vezes não nos damos conta. Hoje é o dia conhecido na ciência como o equinócio da primavera. A primavera iniciou nessa data de hoje, exatamente às 10 horas e 31 minutos. Ou seja, nós ainda não vivemos ainda nenhum dia da primavera. Mas com certeza ela já está causando seus reflexos, causando as suas consequências, porque toda estação, toda época do ano mexe com os nossos organismos. Nós sempre vamos agir e reagir também conforme o ambiente. Nós somos extremamente dependentes do ambiente. Por isso que a gente sofre tanto, conscientemente ou não, quando nós vemos o modo como nós deterioramos o espaço ao nosso redor. Então a gente vai perceber que a data de hoje, que é o início da primavera, para muitos é a despedida do inverno. Para alguns, o inverno é a grande estação do ano. Ou vamos dizer que o organismo responde melhor. Mas eu fui aprendendo ao longo da minha vida que o mais importante é nós valorizarmos todas as estações. O mais importante é nós sempre aproveitarmos aquilo que a estação oferece. Então, no início desse nosso encontro nessa noite, eu aproveito para desejar a você uma maravilhosa primavera. Que você encontre o despertar, a germinação, o encanto em muitas das suas virtudes que certamente nessa época do ano florescerão. Que a vida maior possa te abençoar, trazendo muita saúde, trazendo muita paz, trazendo muita esperança. É a estação que troca mostra que a vida continua indefinidamente num ciclo sem fim. Na semana passada nós fizemos o estudo da lição da Equidise. A lição da Equidise é aquela que demonstra, de maneira muito natural, que para nós crescermos, nós precisamos abandonar a casca antiga. Nós precisamos abandonar a armadura antiga. É assim que os artrópodes, uma classe dos animais, na verdade um filo dos animais, divididos em várias classes, mas dentre os insetos nós veremos muita troca dessa armadura, que nós chamamos de exoesqueleto. Então, naturalmente, nós vinculamos a natureza à nossa natureza espiritual. E nós lembramos que para nós crescermos, muitas vezes nós precisamos renunciar. Precisamos abandonar aquilo que está ultrapassado. Precisamos largar de maneira desapegada aquilo que não nos serve mais. Isso também vale para as nossas conquistas espirituais, as conquistas morais, as sociais, em todos os níveis. A tarefa da semana passada era identificar o que nós precisamos abandonar para renascer, para aparecer como a cigarra, o exemplo mais clássico da troca de armadura, da troca de esqueleto. É a cigarra nos mostrando
que depois da última muda, ela alcança a liberdade de voar. E hoje nós estamos trazendo a lição do lobo e o rio. A lição de número 19, desde que em maio nós começamos a reunir na natureza os grandes exemplos para incorporarmos no nosso dia a dia, no nosso comportamento. A história é muito simples e é muito bonita. O lobo, ele se tornou extinto no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, durante 70 anos. Durante 70 anos ele não mais foi encontrado, foi caçado violentamente. E ao ser eliminado do ecossistema, ele promoveu uma perturbação nas relações ecológicas. Então os veados que tinham uma limitação na sua movimentação, eles passaram então a andar livremente, porque já não tinham mais os predadores, os lobos, para controlar a sua população. Então eles não só se espalharam pelo parque, virando quase uma praga, como também eles cresceram em grande quantidade, consumindo a vegetação, pisoteando o solo e provocando erosão. Pois então, 70 anos depois, em 1995, um projeto ecológico nos Estados Unidos resolveu reintroduzir os lobos no Parque Yellowstone. E aí ocorreu o que nós, biólogos, chamamos de cascata trófica. O que é uma cascata trófica? É quando uma atitude, é quando um evento, ele vai paulatinamente desencadeando reações, reações e reações. Ações, ações e ações. E o curioso, quando a gente fala em ambiente natural, a ação e a reação busca e alcança o equilíbrio. Resumidamente, o que aconteceu? A volta dos lobos espantou grande parte das populações de cervos, os veados, que passaram então a fugir dos locais em que os lobos eram mais frequentes, principalmente perto dos rios. Consequentemente, o que aconteceu foi que a vegetação comemorou, já que já não tinha também aqueles animais herbívoros, e ela pôde crescer com mais segurança e tranquilidade. Ora, a vegetação crescendo atraiu diversos tipos de animais. Atraiu animais pequenos, novas aves, os ursos. E além disso, a vegetação ela segurou mais a terra, impedindo que ocorresse a erosão que estava assoreando os rios. De todas as modificações que a reintrodução dos lobos provocou naquele ambiente, a mais espetacular foi a constatação que a reintrodução dos lobos mudou o comportamento dos rios. Como eles já não estavam recebendo tanta terra mais, eles estavam fluindo, correndo com maior velocidade, com maior intensidade, desviando menos e mudando o seu curso. Vejam que uma única atitude, que foi a reintrodução desses animais, alterou todo o ambiente e foi capaz, foi suficiente até para alterar o comportamento dos rios. Essa é a lição da natureza dessa noite. Os lobos e os rios. E agora, para quem está hoje conosco pela primeira vez na nossa live semanal, toda terça às 20 horas, só por 20 minutos, eu sempre faço agora um vínculo entre o que a natureza ensina com o que a nossa natureza espiritual pode aprender. Vejam se uma pequena atitude humana de reintroduzir os lobos gerou uma cascata, nós podemos deduzir também que algumas ações da nossa vida, que algumas atitudes na nossa existência, por menores que elas sejam perante o grande, complexo sistema, gera consequências. Eu não sei se eu estou falando sobre você, meu querido amigo, minha querida amiga. Tem muitas pessoas que por não fazer grandiosas coisas não faz nada. Eu vou repetir. Há muitas pessoas que na desculpa de que o que vão fazer é muito pequeno perante o todo,
acabam não fazendo nem o mínimo. E a gente vai aprendendo que as pequenas atitudes, elas repercutem, ainda mais se elas forem realizadas com simplicidade, se elas forem executadas com espontaneidade, o que eu chamo também de congruência atitudinal. Todo mundo se sensibiliza quando nós realizamos atitudes legítimas, aquelas que estão de acordo com os nossos legítimos anseios. Muitas pessoas não sabem quais são os legítimos anseios, por isso é muito mais fácil não fazer nada do que fazer um pouco. No seu entorno, você tem duas opções baseadas na lição de hoje. Ou você precisa introduzir um comportamento novo na sua vida, ou você precisa reintroduzir. Faça um pequeno minuto de reflexão. No seu caso hoje, no contexto da sua existência, você sente a necessidade de reintroduzir algo que há muito se perdeu, mas que ainda existe, que ainda está disponível e que pode ser retomado? Você consegue identificar talvez algo que precisa ser introduzido? Algo que nunca fez parte da sua existência? Algo que nunca esteve presente no contexto, mas que você sabe que agora se encontra à sua disposição? E normalmente, quando a gente pensa em introdução ou reintrodução, a gente pensa também em pessoas. Porque a gente precisa amar as pessoas e usar as coisas. Todas as vezes que nós invertemos, nós provocamos uma cascata ao avesso. Todas as vezes que nós não valorizamos aquilo que há de essência, que há de espiritual, nós invertemos a lógica da natureza, que é para o equilíbrio, para a harmonia. Por isso que todas as religiões espiritualistas, elas recomendam o desapego material. Porque é em nome do apego material que nós cometemos muitos erros que acabam sendo cascatas invertidas e que atraem sofrimentos desnecessários. Valorizar então aquilo que há de definitivo, valorizar aquilo que há realmente de importante e eterno é o que nos faz, de fato, felizes. É aquilo que vai nos fazer realmente viver com propósito e viver de propósito. A reintrodução dos lobos no Parque Yellowstone mostrou que às vezes basta uma atitude, de certa forma até simples. Foram poucos casais que fizeram toda uma mudança sistêmica, gerando inclusive a mudança de comportamento dos rios. O que a gente vê no macroscópico, no macrocosmo, a gente encontra também nesse macrocosmo que é o universo interior. Então, fica para nós agora, caminhando para o encerramento desse momento, uma proposta de atividade para a semana. O que você escolhe para reintroduzir em sua vida, que retomando a sua presença, vai repercutir, vai transformar vários campos da sua existência? Ou, o que você pode escolher a partir de hoje, de amanhã cedo, para introduzir em sua vida e que essa introdução faça bem a você e a todos que estão ao seu redor, inclusive a nossa abençoada natureza, que nesse dia especialmente inicia uma fase fundamental de existência. Pense nos campos da saúde, pense nos campos do intelecto, pense no campo político, no campo social, no voluntariado, mas pense também no campo espiritual, no campo moral, nos sentimentos. Às vezes é o perdão que está chamando ser reintroduzido em sua vida. Às vezes é a humildade, enfim, são várias possibilidades. O importante é caminharmos para esse sentido e essa certeza que todo efeito tem uma causa
E às vezes nós não estamos cuidando, de fato, das nossas causas. Estamos deixando os efeitos surgirem aleatoriamente. E isso pode não nos fazer bem. Nem a nós, nem ao nosso ambiente ao redor, nem a todos que se encontram vinculados aos nossos corações. Muito bem, eu tenho agora um anúncio muito legal para fazer para vocês. Antes, uma sessão de abraços, né? A minha querida aluna que sempre é a primeira a chegar, a Nina, um grande beijo. O meu comparsa, meu amigo de muitos anos que está aqui comigo, valorizando. Ele gosta dessa linguagem. Eu sei que para ele é como se fosse música. Não me ouvir falar, mas relacionar a natureza com a espiritualidade, que é o querido amigo Alessandro Toca Fundo. Um beijo para a Ângela, que está aí comigo na luta de dias melhores, de autoconhecimento. Um grande abraço. Eu vi aqui hoje também passando o Lucas Patrus, queria mandar um abraço para ele, para a irmã, para toda a família. O outro Lucas que passou por aqui também. Eu vi a minha amiga Fátima, eu vi o meu irmão Túlio, a minha irmã Flávia. E que coisa boa, né? A gente ter assim os irmãos também conosco. E aproveitando, né, o momento da tecnologia que nos deixa unidos, né? É uma forma também de a gente matar um pouco a saudade, né? Já que a gente não encontra com tanta frequência. Enfim, eu queria mandar então um abraço, mas agora eu vou anunciar a surpresa. Hoje é a 19ª live Aprendendo com a Natureza. Todas estão no Instagram e no YouTube. Mas semana que vem é um número redondo, né? É a 20ª live. Eu vou oferecer para mim, para vocês, uma live muito emocionante. Eu vou convidar a minha amiga Ana Cardoso, que vai estar comigo na live. A Ana Cardoso, ela é uma artista que ilustrou o meu primeiro livro infantil, chamado Eclipse na Floresta, e que agora, recentemente, essa semana agora, o início da primavera, está indo. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Sidney também, que é o editor, né? Está indo o segundo volume para impressão. E então, a continuidade da primeira história. Eu sei que muitos que estão aqui conhecem o livro, têm o livro, né? Eu sei que o Alessandro tem, eu sei que outras pessoas aqui têm também. E então, vai ser a continuidade, a história que dá, né, a sequência ao volume 1. Então, eu vou fazer o lançamento, vou ser mais objetivo agora. Eu vou fazer o lançamento do livro 2 aqui na terça-feira. O livro chama-se Um Herói na Floresta. Eu vou contar então, Aprendendo com a Natureza. Vou contar para vocês como que o herói da floresta se apresenta, quem é ele. E eu não vou contar o final da história, que seria um spoiler, né? Mas eu gostaria de estar com vocês aqui na semana que vem, às 20 horas, para, junto com a Ana Cardoso, que é a ilustradora em aquarela, nós vamos bater um papo sobre essa maravilha que é o aprendizado com a natureza, né? Gostaria de mandar mais alguns abraços aí, meu amigo Mardel Dias, né? Mardel. E eu gostaria também de mandar um abraço para Patrícia. Patrícia está lá em Portugal e para nós não tem distância. Um abraço para ela, Mardel. E também para Drica. Um grande beijo. Bom, um forte abraço para todos. Um agradecimento mais uma vez por estarmos juntos. Que possamos então ter uma semana ainda na continuidade muito feliz. Uma primavera maravilhosa, cheia de flores. Primavera não é só flor, é fruto também, é vento, é chuva, né? A chuva que caiu hoje, deliciosa, apagando o fogo. É o equilíbrio, né? A natureza é muito mais forte que o ser humano, né? Eu fico pensando aqui na minha casa, às vezes a gente fica horas e horas para irrigar um pedacinho, né, de gramado, e de repente a gente vê uma chuva de 10 minutos molhando tudo e a gente pensa emocionado. Puxa vida, a vida é muito maior do que o ser humano. Não é isso? Que a gente possa então nessa semana viver o Aprendendo com a Natureza, lembrando da cascata trófica. Para quem chegou agora, eu vou resumir. A cascata trófica é o seguinte: uma pequena atitude sua pode gerar grandes modificações. Acredite e vamos junto. Vamos com muita fé, acreditando que existe uma força maior aí que está controlando toda essa existência e todo o universo. Forte abraço mais uma vez, obrigado e até o próximo encontro. Olha, terça-feira que vem, 20 horas, lançamento do meu segundo volume. Vai ser a primeira aparição do livro, hein? Vai ser aqui na live.
tá bom? Forte abraço. Boa noite. Adeus. Valeu. Obrigado.